Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Eu sou o José Carlos e por aqui sempre trago conteúdos para testar os seus conhecimentos. No vídeo de hoje você deverá responder a 40 perguntas de conhecimentos gerais. Se você gosta do nosso canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, comente e não esqueça de ser inscrito em nosso canal e ativar o sino das notificações. Você está pronto para o desafio de hoje? Então vamos lá! Pergunta 1. Qual padre é famoso por desvendar casos paranormais? Padre Zezinho? Padre Kelmon? Ou Padre Quevedo? Resposta: Padre Quevedo. O padre espanhol ficou famoso por desvendar casos paranormais. Pergunta 2. Qual time de futebol é conhecido como o time da estrela solitária? Botafogo do Rio de Janeiro? Santos? Ou Fluminense? Resposta: Botafogo do Rio de Janeiro. Pergunta 3. Qual time do interior de São Paulo foi o campeão brasileiro de 1978? Bragantino, Guarani ou Inter de Limeira? Resposta: Guarani. O Guarani é o único time de uma cidade do interior a ser campeão brasileiro. Pergunta 4. Qual país planeja tomar posse de cerca de 70% do território da Guiana? Suriname, Colômbia ou Venezuela? Resposta: Venezuela. A Venezuela reivindica a região do Essequibo, na Guiana. Pergunta 5. Marcelo Falcão é ex-vocalista de qual banda brasileira? O Rapa, Cidade Negra ou Natiruts? Resposta: O Rapa. Pergunta 6. A comemoração de 50 anos de um fato importante é chamado de hipogeu, jubileu ou apogeu? Resposta: jubileu. Pergunta 7. O ato de adiar ou deixar algo para depois é chamado de procrastinação, predestinação ou prolação? Resposta: procrastinação. Pergunta 8. Qual é a capital da Venezuela? Mérida, Maracaibo ou Caracas? Resposta: Caracas. Pergunta 9. Em qual país nasceu a escritora Clarice Lispector? Brasil, Ucrânia ou Polônia? Resposta: Ucrânia. Clarice Lispector foi uma escritora brasileira nascida na Ucrânia. Pergunta 10. Qual é o menor oceano do mundo? Índico, Ártico ou Atlântico? Resposta: Ártico. Esse oceano ocupa uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Pergunta 11.
Qual é a maior emissora de TV do mundo? ABC, Televisa ou TV Globo? Resposta: ABC. A emissora ABC, ou ABC em inglês, pertence ao grupo Disney. Pergunta 12. Complete o nome oficial do país: República Popular da Índia, Rússia ou China? Resposta: China. Pergunta 13. Do espanhol, qual é o significado da palavra Navidad? Páscoa, Natal ou Ano Novo? Resposta: Natal. Pergunta 14. Qual é o significado da palavra pachorra? Aglomeração, agitação ou lentidão? Resposta: lentidão. Pergunta 15. Qual doutrina religiosa brasileira surgiu na floresta amazônica? Santo Daime, Umbanda ou Batuque? Resposta: Santo Daime. O Santo Daime é uma doutrina religiosa famosa por fazer uso de um chá de mesmo nome. Pergunta 16. Quem é considerado o pai da computação? Bill Gates, Steve Jobs ou Alan Turing? Resposta: Alan Turing. Alan Turing foi o inventor de uma máquina que serviu de base para os computadores modernos. Pergunta 17. A quem pertence o território de Gibraltar? A Espanha, Reino Unido ou França? Resposta: Reino Unido. Apesar de ficar ao sul da Espanha, Gibraltar é um território ultramarino do Reino Unido. Pergunta 18. Qual é a nacionalidade do escritor José Saramago? Portuguesa, espanhola ou brasileira? Resposta: portuguesa. José Saramago nasceu em Azinhaga, em Portugal. Pergunta 19. Qual planeta do Sistema Solar tem o dia mais curto? Júpiter, Terra ou Mercúrio? Resposta: Júpiter. O dia em Júpiter dura 10 horas. Pergunta 20. Qual cantor é considerado o rei da música brega? Bartô Galeno, Reginaldo Rossi ou Amado Batista? Resposta: Reginaldo Rossi. Pergunta 21. O carimbó é uma dança típica de qual estado brasileiro? Maranhão, Pernambuco ou Pará? Resposta: Pará. Pergunta 22.
Em qual cidade do Rio de Janeiro ficam as únicas usinas nucleares do Brasil? Cabo Frio, Angra dos Reis ou Magé? Resposta: Angra dos Reis. As duas usinas nucleares em funcionamento no Brasil são Angra 1 e Angra 2. Pergunta 23. Em que ano teve início o governo nazista na Alemanha? 1917, 1929 ou 1933? Resposta: 1933. Em 1933, com apoio popular, Hitler foi nomeado como chanceler da Alemanha. Pergunta 24. Letônia, Lituânia e Estônia são chamados de países bálticos, nórdicos ou escandinavos? Resposta: Bálticos. Esses países estão localizados junto ao Mar Báltico. Pergunta 25. Qual é o valor da soma dos graus dos ângulos de um triângulo? 180 graus, 360 graus ou 270 graus? Resposta: 180 graus. Pergunta 26. Qual é o estado mais isolado do Brasil? Roraima, Acre ou Amapá? Resposta: Amapá. Não existem rodovias que liguem o Amapá ao restante do Brasil. Pergunta 27. Qual discípulo se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica? Mateus, Lucas ou Pedro? Resposta: Pedro. A Igreja Católica considera Pedro como o primeiro Papa, a partir da leitura do livro de Mateus, no capítulo 18 e versículo 16. Pergunta 28. Um triângulo em que os lados têm medidas diferentes é chamado de equilátero, escaleno ou isósceles? Resposta: escaleno. Quanto aos lados, os triângulos podem ser escaleno, isósceles e equilátero. Pergunta 29. O aeroporto mais movimentado do Brasil fica em qual cidade? Brasília, Guarulhos ou São Paulo? Resposta: Guarulhos. Esse aeroporto recebe mais de 30 milhões de passageiros por ano. Pergunta 30. Quem vai em direção ao Oriente vai para o Oeste, o Leste ou o Sul? Resposta: o Leste. Oriente significa leste, enquanto Ocidente significa oeste. Pergunta 31. O que Charles Chaplin ironiza no filme O Grande Ditador? O socialismo, o nazismo ou o capitalismo? Resposta: nazismo.
O filme conta a história de um judeu confundido com um ditador. Pergunta 32. Qual fruto do mar é comumente servido na moranga? Camarão, caranguejo ou mexilhão? Resposta: camarão. O camarão na moranga é um prato típico da cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Pergunta 33. O café é uma planta nativa de qual país? Etiópia, Colômbia ou Índia? Resposta: Etiópia. O café tem origem etíope, porém os árabes foram quem levaram o café para o mundo. Pergunta 34. Qual elemento químico é usado nos termômetros? Césio, lítio ou mercúrio? Resposta: mercúrio. Pergunta 35. Qual foi o último estado criado no Brasil? Tocantins, Amapá ou Rondônia? Resposta: Tocantins. O Tocantins surgiu em 1988, após a divisão do estado de Goiás. Pergunta 36. A miopatia afeta qual parte do corpo? Olhos, músculos ou fígado? Resposta: músculos. A miopatia tem como principal sintoma a fraqueza muscular. Pergunta 37. Quem é autor do livro O Guarani? Jorge Amado, Machado de Assis ou José de Alencar? Resposta: José de Alencar. Pergunta 38. Quem era o presidente do Brasil em 1994? Itamar Franco, Fernando Collor ou Fernando Henrique Cardoso? Resposta: Itamar Franco. Pergunta 39. Ronaldo Fenômeno encerrou sua carreira jogando por qual time? Cruzeiro, Corinthians ou Real Madrid? Resposta: Corinthians. A partida Tolima 2, Corinthians 0, em 2012 marcou o fim da carreira de Ronaldo. Pergunta 40. Colômbia Britânica e Quebec são províncias de qual país? Austrália, Inglaterra ou Canadá? Resposta: Canadá. O Canadá é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe agora nos comentários quantas questões você acertou e de onde você é para que eu esteja mandando um alô para você. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais!